Em nosso estudo de hoje é a lição 107 do livro Palavras da Vida Eterna, Compaixão em Família. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé. Palavra de Paulo na primeira epístola a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. São muitos assim, descarregam primorosa mensagem nas assembleias, exortando o povo à compaixão, bordam conceitos e citações a fim de que a brandura seja lembrada, e, entretanto, no instituto doméstico, são carrascos de sorriso na boca. Traçam páginas de subido valor em honra da virtude, comovendo multidões, mas não gravam a mínima gentileza nos corações que os cercam entre as paredes familiares. Promovem subscrições de auxílio público em socorro das vítimas de calamidades ocorridas em outros continentes, transformando-se em titulares da grande benemerência. Contudo, negam simples olhar de carinho ao servidor que lhes põe à mesa. Incitam a comunidade aos rasgos de heroísmo econômico, no levantamento de albergues e hospitais, disputando créditos publicitários em torno do próprio nome. Entretanto, não hesitam exportar no rumo do asilo o avô menos feliz, que a aprovação expõe à caducidade. Não seremos nós quem lhes vá censurar semelhante procedimento. Toda migalha de amor está registrada na lei em favor de quem a emite. Mas vale fazer bem aos que vivem longe que não fazer bem algum. Ajudemos sim, ajudemos aos outros quanto lhes seja possível. Entretanto, sejamos igualmente bons para com aqueles que respiram em nosso hálito. Devedores de muitos séculos, temos em casa, no trabalho, no caminho, no ideal ou na parentela, as nossas principais testemunhas de quitação. O texto de hoje é um texto grave, né? Um texto que vem chamar a nossa atenção. A gente está num aprendizado aqui na Terra de amar o próximo como a si mesmo, e o mais próximo nosso acaba sendo a nossa família. Mas os espíritos, eles costumam dar uma atenção maior a esse tema, porque eles nos lembram que o Instituto Familiar aqui na Terra, ele, além de ser aquele recanto que recebe a gente cada vez que a gente vem para a experiência na matéria, ele também reúne, ao mesmo tempo que pessoas muito queridas, pessoas que se comprometeram também com o nosso progresso, ele também reúne aqueles espíritos que ainda precisam de algum resgate, que precisam ainda de acertar algumas contas. Então, são muitas as informações que a gente tem dos espíritos sobre a constelação familiar, mostrando para a gente que esses planejamentos familiares, eles são feitos de maneira meticulosa. Me lembrei aqui agora, por exemplo, do livro Ação e Reação, de André Luiz, que mostra a história de uma pessoa que, para poder ficar com patrimônio, ele acabou tirando a vida de dois irmãos e ficando com o patrimônio sozinho, enquanto estava aqui na Terra. E quando ele desencarna, ele encontra com esses dois irmãos, e ele passa muitos momentos ruins de reflexão. A gente fala de ruim, né, lembrando a causa e efeito. Mas ele passa muitos momentos muito complicados, e a única maneira dele resolver qual foi? Foi ter um novo planejamento familiar em que ele, como pai, encarnaria primeiro para depois receber os dois irmãos como filho e restituir aos dois filhos o patrimônio que ele retirou. Então a gente vai ver que o livro Sexo e Destino também conta também a história da constelação familiar e dá até uma ideia para a gente também de que essas funções dentro da família, elas, por hora, elas têm os papéis alternados. A gente vai encontrar aquele que foi pai na figura de filho, aquele que foi marido na figura de amigo, enfim, os mesmos espíritos em experiências carnais diferentes, mas vivendo em papéis diferentes. E tudo isso vai acontecendo para que a gente possa estar progredindo, porque são uns que têm um amor muito grande, para a gente ter um laço muito grande, por isso se empenham na nossa educação, nos ajudam, e ao mesmo tempo são outros que precisam ficar quite com a lei de Deus. Então, por isso que o planejamento familiar, ele é uma coisa realmente muito bem trabalhada pela espiritualidade amiga. A gente vai ver isso sim. Eu estou usando muito o André Luiz, porque quando a gente está estudando o Emmanuel,
aqui, né, esses livros que a gente tem estudado, como o livro Palavra da Vida Eterna, é um livro escrito por Emmanuel e pelo Chico. E o André Luiz também foi escrito pelo Chico. Mas a gente vai encontrar em vários espíritos diferentes, vários livros falando desse papel da família, que as coisas não acontecem por acaso. É na família que você vai encontrar aquele grande amigo seu, mas em compensação a gente vai encontrar muitos conflitos entre irmãos, né, que vem junto para essa lide aqui para poder acertar as contas também. Mas a gente vai lembrar de uma coisa também. Os espíritos dizem que esses planejamentos eles não vão acontecer num nível de martírio também, não. Não é assim. O que vai acontecer nesses planejamentos? Pelo menos um dos dois já se arrependeu e um dos dois já reconhece a necessidade desse reparo, um dos dois pede essa oportunidade e, de repente, né, às vezes, um que já tem essa consciência vai ter a oportunidade de novo de conviver com aquele que ainda não perdoou, e por isso que a gente vai encontrar relacionamentos entre irmãos que tem muita dificuldade aqui na Terra. Então, olha bem o que Emmanuel fala aqui no texto de hoje. O Emmanuel fala daquela pessoa que já está tendo um despertar para os primeiros passos da caridade, que é aquela da caridade material. Ele vem falando, pessoas que vão para a assembleia para usar oratório e falam muito bem da compaixão. Pessoas que escrevem páginas de muito valor. Pessoas que promovem subscrições de auxílio público, de socorro às vítimas de calamidade. Então, usei a palavra, usei a escrita e usei minhas mãos. Ele está falando aqui no texto de hoje. E tem gente até que vai parte também para a educação social mesmo, a comunidade, incita as comunidades ao rasgo de heroísmo econômico, vai para levantando hospitais, albergues, enfim. E ele fala, essas pessoas não conseguem ter a mesma atenção dentro de casa, porque dentro de casa a coisa é sempre mais franca e mais sincera. São pessoas que conhecem a gente profundamente. Enquanto a pessoa da rua não conhece, quem está aqui dentro de casa sabe muito bem quais são os nossos pontos fracos, quais são os nossos momentos de explosões emocionais, conhece a gente muito bem. Então, costuma ter aquele ditado, né? Santo de casa não faz milagre. Aliás, até mesmo na experiência que teve aqui Jesus, né, que está descrita pelos evangelistas, ele fala que a mãe e os irmãos não o compreendiam muito bem, achavam que ele tinha perdido a razão. E tem um momento sublime no Evangelho que ele está fazendo as suas preleções e, de repente, alguém vira para ele, sua mãe e seus irmãos estão aí fora e vieram para te buscar. E ele pronuncia, né, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Parece que está tendo um desdém com relação aos mesmos. Mas não é, ele fala, minha mãe e meus irmãos são aqueles que praticam a lei do meu pai. Mas em outros momentos, em todos os momentos do Evangelho, ele mostra que não está tendo desdém coisa nenhuma. Na verdade, tem um profundo respeito, né? Inclusive por Maria querida, que se tornou esse espírito aí que hoje cuida das maiores dificuldades aqui da Terra, os grandes criminosos, os suicidas, como é relatado aí por vários espíritos também. Então, ele só vem chamar a atenção para o cuidado que a gente deve ter com a nossa família e, ao mesmo tempo, entender o papel educativo que ela tem e entender que a gente está criando elos de causa e efeito através dos relacionamentos com nossos familiares. Quando ele fala que, por exemplo, o avô menos feliz, que a aprovação expõe à caducidade, eu coloco no asilo. A atenção que eu vou ter com os meus idosos na família, daqui a pouco elas podem reverter contra a gente, porque uma coisa ninguém foge, né? Se a gente não desencarnar antes, por algum motivo, a gente vai chegar à velhice, todos nós. Então ele bota aqui pra gente, tudo bem, vale a pena fazer esse bem todinho por todo mundo. A página, a palavra, tudo bem. Mas ele vem falar pra gente, sejamos igualmente bons com aqueles que respiram em nosso hálito. Muitas vezes, devedores de muitos séculos, olha, muitos séculos, temos em casa, no trabalho, no caminho, ideal e na parentela, as nossas principais testemunhas de quitação. A família é um grande desafio, mas ao mesmo tempo a gente usa aquela palavra, aquela frase que está nos carros aí, família é um grande projeto de Deus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.